Boa noite, amigos. É com grande alegria que chegamos mais uma vez até você, com o propósito de apresentarmos o Evangelho Santo e Eterno do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Queremos, nesta noite, convidar a todos os nossos amigos que nos acompanham a abrirem as suas Bíblias para Colossenses, capítulo 2, versículos 13 e 14. Colossenses, capítulo 2, versículos 13 e 14. Onde assim está escrito na palavra santa do nosso Deus. E quando vós estavas mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Que Deus aplique esse texto que nós acabamos de ler em nossos corações, em nossas mentes e nossas vidas. Meu amigo, a palavra de Deus diz que o Senhor e Salvador Jesus Cristo perdoou todas as nossas ofensas. É necessário provocar a inteligência humana para que entenda o que a palavra de Deus diz. Infelizmente, nos dias atuais, existe uma quantidade imensurável de religiões que conduzem os homens a uma cegueira duplificada. A palavra de Deus diz que o homem é cego, que o homem é morto, que o homem não tem entendimento da palavra de Deus. Bom, aí nesse cenário que já é trágico, entra a religião. Religião da atualidade, que como a religião da época de Jesus, tornam os seus adeptos duas vezes filhos da condenação. Os fariseus percorriam o mundo inteiro para fazerem um prosélito, e depois de feito o prosélito, o mesmo estava condenado duas vezes mais do que os próprios fariseus. Esse é o papel preponderante da religião. Porém, o Evangelho Santo e Eterno, ele tem uma função diferente, tem uma função de salvar. Salvar pecadores por meio de Jesus Cristo. Não é salvar por meio de ação pessoal, não é salvar por meio de ação religiosa, de maneira nenhuma. Por meio de Jesus Cristo. Aí o texto diz: e quando vós estavas mortos nos pecados e na incircuncisão de vossa carne, nos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Estávamos perdidos, condenados ao inferno. A palavra de Deus diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A palavra de Deus diz: o salário do pecado é a morte. Essa era a nossa situação. Mas Cristo Jesus, com o seu amor, com a sua misericórdia, foi até a cruz para salvar pecador.
para salvar pecador da condenação eterna. Para que as pessoas possam ter certeza plena de que vai morar no céu. Não é para que você esteja confiando no julgamento futuro, porque na realidade os pecados já foram julgados na pessoa bendita de Cristo. O Senhor Jesus Cristo foi julgado e condenado em nosso lugar. Ele não morreu porque era morredor. Que na realidade merecia estar naquela cruz, éramos nós, miseráveis pecadores. Mas ele nos substituiu. Ele, na sua misericórdia, nos substituiu para que não fôssemos nós lançados na eterna condenação. Então, estávamos mortos. Estávamos sem Deus. Estávamos sem esperança. Mas Cristo, com o seu muito amor, com o qual nos amou, foi para aquela maldita cruz para salvar o pecador. Para salvar o pecador. Então, a verdade é que ele perdoa as ofensas, que ele perdoa os pecados. No final desse versículo 13, está escrito assim: perdoando-vos todas as ofensas. Aqueles que creem em Jesus têm todas as suas ofensas perdoadas. Todas as suas ofensas perdoadas. Preste atenção nisso. Todos os seus pecados, os que você cometeu no passado, os que você cometeu hoje e os que você ainda vai cometer no futuro, todos eles já foram perdoados por Jesus Cristo. Ele perdoa todas as ofensas. Para e pensa um pouco sobre isso. Se você não é um crente ainda, se você não é uma pessoa salva por Jesus Cristo, você está confiando em você mesmo, você está confiando em sua religião, talvez você esteja confiando na escatologia romana. A escatologia romana diz que haverá no futuro um julgamento e que desse julgamento alguns irão para o céu, alguns serão salvos e outros serão condenados. Eles chamam, na sua escatologia, dia do juízo final. Bom, a palavra de Deus fala no grande trono branco, mas do grande trono branco ninguém vai sair para a salvação. Todos que chegarão ao trono branco, certo? O recurso será negado. Não cabe mais recurso. Do trono branco, direto para o lago de fogo e enxofre. Então, se você não é crente ainda, você precisa se apropriar desta verdade das Escrituras e crer em Jesus como seu Salvador pessoal. Não é aqui, nós não estamos tratando de religião, nós não estamos tratando de convencimento humano, nós não estamos tratando de perspectiva humanista. A nossa perspectiva aqui é de que você precisa crer em Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. Que Jesus Cristo morreu na cruz para ser o seu Salvador. Nós não estamos aqui fazendo propaganda de ideologia religiosa, nós não estamos fazendo aqui propaganda de igreja, nós estamos falando de Cristo que morreu na cruz, nós estamos falando de Cristo que deu a vida dele por você. Essa é a mensagem do Evangelho. Essas são as boas novas do Evangelho. Que Cristo veio ao mundo, que Cristo teve uma vida santa no mundo, que Cristo foi condenado, que ele morreu numa maldita cruz, que ele ressuscitou e subiu ao céu. E que todos estes eventos, todos esses fatos ocorreram para benefício daqueles que creem nele, para benefício daqueles que se tornam crentes na sua pessoa bendita. A palavra de Deus diz que ele, Cristo, rasgou ou riscou
a cédula que era contra nós. Havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Ou seja, a nossa condenação foi cravada na cruz. A nossa perdição foi cravada na cruz. Ou seja, a consequência do meu pecado, a consequência do seu pecado, o salário do pecado é a morte, ou seja, a nossa morte espiritual foi cravada naquela cruz. Ele, o Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele riscou a nossa dívida. Quem crê nele não deve mais. A dívida foi paga. Paga por quem? Por você? Não. Por seus atos religiosos? Não. Por sua bondade? Não. Por sua misericórdia? Não. Por ser você uma pessoa justa? Não. O seu pecado foi pago por Jesus Cristo. Cristo Jesus derramou a vida dele naquela maldita cruz para ser o seu Salvador. Por que você ainda é um perdido? Por que você não tem ainda certeza de que vai morar no céu? Por causa da incredulidade. Você continua incrédulo. Você não crê em Jesus como seu Salvador pessoal. Nós não estamos falando aqui na crença, na existência de Jesus. Nós estamos falando aqui se você crê em Jesus como seu Salvador pessoal. Se Cristo é o seu Salvador. Se você é uma pessoa salva, porque você crê em Jesus. Se você é uma pessoa salva, porque crê em Cristo como Salvador pessoal. Se você confia em você mesmo, se você confia na sua religião, se você confia na sua igreja, se você confia no seu pastor, se você confia no seu padre, ou seja, lá quem for o seu líder religioso, você não pode ser salvo. Porque a salvação pertence a Deus. A salvação é inerente ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. A única maneira do homem ser salvo é por meio de Cristo. Ele é a porta de entrada no céu, ele é a verdade, ele é o caminho, ele é a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É assim que ele anuncia. A exclusividade da salvação por meio dele. É interessante que se fale, é interessante que se mostre essa verdade, porque essa é uma verdade que tem ficado escondida nas entrelinhas religiosas, onde as pessoas falam em Jesus. Toda a igreja chamada de cristã, seja de Roma, seja protestante ou evangélica, elas falam de Jesus Cristo. Mas aí quando você faz a perguntinha básica, se você morrer agora, para onde vai a sua alma? A grande maioria das pessoas respondem com dúvida. E se acrescentarmos o seguinte, mas se você pecar, aí quase que a totalidade dos ditos crentes vão dizer que perderam a salvação. A salvação que Deus dá, ela é eterna, imutável, perfeita, imperdível. Quem crê em Jesus tem a vida eterna, nunca jamais entrará na condenação, mas passou da morte para a vida. Quem crê em Jesus tem a vida eterna. Quem crê em Jesus tem a vida eterna. É necessário que se repita, e eu não tenho problema em repetir esta verdade, porque é segurança para vós. Quem crê em Cristo tem a vida eterna. Ele, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, perdoa pecados, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. A acusação foi cravada na cruz. A acusação contra os crentes foi cravada na cruz.
A acusação contra você foi cravada na cruz. Porém, hoje à noite, você tem a oportunidade de receber do Senhor o recibo do perdão, a certeza do perdão, crendo, confiando em Cristo como único e todo suficiente Salvador. Você precisa crer em Cristo como Salvador pessoal para receber todo o perdão por todos os seus pecados. Todos os seus pecados serão perdoados com base na fé em Jesus. Que Deus abençoe rica e poderosamente todos os que estiveram nos acompanhando e aqueles que ainda irão nos acompanhar. E que possam crer em Jesus como único e todo suficiente Salvador. Que Deus os abençoe ricamente. Se alguém tem dúvidas, pode usar a nossa página no Facebook para fazer pergunta. Se mora em Soledade região, pode procurar a Igreja Batista Bíblica Fundamentalista de Soledade, a Rua José Marques Cavalcante, número 55, no conjunto da SEAP. Os nossos cultos às quartas-feiras, às 8 horas da noite. Domingo pela manhã, Escola Bíblica Dominical, às 10 horas da manhã. Domingo à noite, às 20 horas, serviço de adoração a Deus, com pregação da palavra de Deus, ensino da palavra de Deus. Você é nosso convidado para aprender a palavra de Deus. Temos também o canal no YouTube, o IBBF Soledade, onde você pode acompanhar vários estudos e pregações da palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos vocês, que Deus os faça crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus, e que todas as vossas necessidades sejam supridas por Deus, o autor da eterna salvação. Que Deus abençoe a todos os nossos queridos amigos que acompanharam a nossa transmissão.